Olá, amigos da Rede Sim, olá, amigos do Grupo Sim Negócios. Eu sou Alexandre Carneiro, sócio-diretor na Rede Sim, e eu começo agora o nosso Sim Podcast, que é uma evolução do programa que a gente fez no ano passado, Rede Sim Entrevista, e agora em 2021 a gente tem algumas melhorias bacanas para contar aí para todo mundo, né? Então, eu sempre quando eu cumprimento o pessoal, no ano passado, né, super boa noite, e aí o pessoal perguntando para mim assim, por que super boa noite? Por que Carneiro você sempre fala assim, super boa noite, né? Caramba, vamos passar uma energia positiva, né? Ter uma agenda positiva. O nosso dia a dia, às vezes, é tão difícil, tanta notícia ruim, coisa assim que nos desafia, né? E sempre que a gente pode, acha que a gente deve valorizar essa questão da positividade. Então, vai aí, meu super boa noite para todos vocês. Um abraço forte para os parceiros da Rede Sim, da Rede Center Sim. Eu vou falar um pouquinho da Rede Center Sim, que está começando agora, uma nova rede de lojas de materiais para construção. Um abraço forte para todos os nossos fornecedores, né? O pessoal das lojas que visita as nossas lojas no Brasil inteiro, pessoal das fábricas, sempre muito próximo da gente. Um abraço forte para todos, para os nossos amigos maravilhosos, né? Por que Grupo Sim Negócios, né? Hoje nós somos 3 empresas. A Rede Sim, a mais conhecida, né, rede de lojas de produto para marcenaria em todo o Brasil, são 243 lojas, a Rede Sim super consagrada aí, seguindo a sua trajetória, os seus desafios, né, diários, né, a nossa luta nunca acaba. A gente tem a nossa importadora, a Madecim, a gente traz produtos de fora, hoje ferragens, né, com a marca Madecim, que a gente distribui nas nossas lojas da Rede Sim, e agora começamos um novo projeto, a Center Sim, há 2 meses, a gente quer levar a mesma proposta de trabalho da Rede Sim para lojas de materiais para construção. Então, a Center Sim é uma nova empresa, uma nova rede, e a gente já está com 17 lojas, quem sabe, ainda esse mês de março, 30 lojas, e vamos seguir a nossa trajetória. A nossa visão é de 1.000 lojas nos próximos 5 anos. O Sim Podcast mantém o nosso foco nos nossos parceiros, nos nossos fornecedores, e a nossa proposta é trazer fera, é trazer águia para conversar com a gente aqui nos nossos estúdios, né? E para trazer informação, para trazer técnicas de gestão e principalmente inspiração. Eu estou aqui com o Guilherme Setúbal, nosso amigo velho de casa. Guilherme, bem-vindo aqui no nosso Sim Podcast. Você chegou fácil aqui? Conseguiu chegar fácil no trânsito? Cheguei muito fácil aqui. Bom, super boa noite a todos. Vou pegar aqui o seu gancho também. Acho que a gente tem que ter esse ar positivo aí para tudo que a gente tem feito nesses tempos tão difíceis, né? Agradecer você, Carneiro, e a Rede Sim por mais esse convite. É um prazer estar aqui. Eu já estive aqui algumas vezes no ano passado, também começando aqui um trabalho de entrevistas com vocês, agora no podcast da Sim. Está sensacional e espero contribuir aí, a gente possa trocar de uma forma bem informal, bem agradável aqui, a gente trocar aqui algumas impressões e perspectivas para esse ano de 2021, que mais uma vez vai ser um ano difícil, porém cheio de desafios que com certeza serão enfrentados por todos nós aqui e com sucesso como foi em 2020. Mas, Guilherme, você se prepara o seguinte, porque você realmente é amigo da casa, né? Eu lembro que há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, você participou de uma convenção nossa aqui em São Paulo. Lá no Jaraguá. Tinha mais de 300 pessoas, entre parceiros e fornecedores. Aí o pessoal elogiou muito, porque você fala de um assunto difícil de economia, assim, né? Mas de uma maneira bastante simples. E depois, no ano passado, com aquela crise toda, a pandemia, né, que a gente criou essa ideia de fazer o programa de entrevista para estar trazendo essas informações, você foi o primeiro, porque a gente falou, pô, o pessoal quer saber o que vai acontecer, né? E, de novo, quando a gente falou para os parceiros da tua presença, e já veio um monte de pergunta aí, né, não sei se você trouxe a tua bola de cristal, você se prepara aí que tem pergunta pra caramba para te fazer. Mas deixa eu dar um recado aqui, se eu esquecer de falar aqui, o pessoal me dá bronca, né? Siga os nossos canais, por favor, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, daí dê o seu like, por favor, seja um seguidor aqui do Grupo Sim Negócios. A gente tem bastante conteúdo, Guilherme, no ano passado a gente virou uma empresa muito digital, né? Acho que o mundo ficou muito mais digital, né? E nós surfamos essa onda aí e criamos, estava te mostrando o estúdio aqui do lado, né? Programa, lives diárias, treinamento para vendedor, demonstrando o produto, foi muito bacana esse programa de entrevista, né? Então a gente mergulhou nisso e a gente realmente cresceu bastante nessa questão digital, né? Mas, Guilherme, me diga uma coisa, o pessoal me perguntou várias vezes assim, o que é o Guilherme, né? Guilherme Setúbal,
baita sobrenome bacana, né? De peso, importante. Um pouquinho da história aí da família, quem que você é aí na família, e qual que é a história, assim? Ótimo, vamos lá, Carneiro. Como você falou, meu nome é Guilherme Setúbal, eu sou neto do Olavo Setúbal, que é o fundador do Grupo Itaúsa, né? Grupo Itaúsa que hoje tem como seus principais investimentos na área financeira o Banco Itaú e na área industrial a Duratex, né? Que tem mais de longa data, faz 70 anos esse ano, né? Uma empresa que foi fundada por ele, né, há 70 anos atrás. Caramba. Acho que é uma coisa interessante, quer dizer, a Duratex foi fundada 70 anos atrás pelo meu avô e pelo Renato, que era um amigo dele, para produzir painel de madeira para exportação. Tá. Porque na época não existia painel de madeira na Europa, né, especificamente na Suécia. Então tinha uma demanda, Sim. Eles como dois empreendedores visionários olharam isso como oportunidade, criou-se a Duratex, que era uma empresa 100% exportadora no começo, e com o desenvolvimento do mercado interno aqui, a gente fez a migração e o shift de uma empresa 100% exportadora para uma empresa hoje que 80, 90% do seu volume é mercado nacional. Sim. Né? Eu estava conversando com você aqui anteriormente que, apesar do banco, né, ter sido um grande negócio do Grupo Itaúsa pelo seu tamanho e tudo mais, a Duratex sempre foi a paixão do meu avô. Acho que meu avô, formação de engenheiro de produção, do Olavo, sempre, né, do Olavo, sempre teve isso como uma referência. Né? Meu avô teve 7 filhos, né? Eu sou filho da única mulher, né? Minha mãe tem 6 irmãos homens, tá. Né? Minha mãe é a segunda da sua geração, da segunda da geração. Agora só dela. uma perguntinha assim, a Duratex tem 70 anos e o Itaú quanto tempo? O Itaú essa é uma boa discussão, porque se você juntar com o Unibanco, ele tem ele vai fazer 100 anos, porque o Unibanco é anterior. Tá, entendi. Né? Então tem até uma discussão, o que vale, né, no Itaú Unibanco. Que data comemora, né? Comemorar. Mas o Itaú também tem muitos anos aí, e é da mesma época da Duratex. Mais ou menos da mesma Exatamente. época. Mas segue, você estava falando da tua... Não, e aí né, então minha mãe é a segunda de sete filhos do meu avô, e eu sou o primeiro dos 19 netos que meu avô teve. Né? Então, meu avô teve 19 netos e eu sou o primeiro. Você é o primeiro dos 19? O primeiro dos 19, o primeiro a trabalhar nas empresas do grupo. Então, eu fui o primeiro a trabalhar nas empresas do grupo. Eu comecei na Duratex em 2014. Na época, eu estava como gerente de relação com investidores. Né? Então, acho que talvez venha daí essa minha facilidade por conversar temas econômicos aí com os investidores, Entendi. Sejam ele pessoa física ou pessoa jurídica. Entendi. Então você está há 6 anos, vai completar 7 anos lá. Completo 7 anos no final desse ano. Você está com que idade, Guilherme? Eu estou com 43 anos. 43. Para homem pode perguntar a idade. Não tem problema nenhum. Você começou lá com 36 anos. 36 Mas então não foi tua primeira experiência? Não, eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro. Tá. Em outros bancos que não Itaú. Então eu comecei no CCF, que era um banco francês. Foi comprado pelo HSBC. Depois tive uma passagem pelo Banco Modal, que é um banco de investimento do Rio de Janeiro, Sim. aqui em São Paulo. E depois voltei para o HSBC. Nos meus últimos 8 anos eu trabalhei no Corporate Banking lá, atendendo empresas multinacionais, na área de tesouraria e depois na área comercial do banco. E depois eu fiz o shift de carreira, fiz essa mudança para a Duratex em 2014. O que te motivou? Aqui me ocorreu 2 coisas, né, para te perguntar assim, Claro. né? O que te motivou a sair do mercado financeiro e ir para uma empresa da família? Né? Foi isso, né? Foi. Ou o que não te motivou a ir de cara para uma empresa da família? Porque você ficou alguns anos no mercado? Vamos lá, boa pergunta, Carneiro. Nós temos uma governança familiar muito forte, né? Que a gente chama Grupo ESA, né? Que é Egídio de Souza Aranha, que são as 2 famílias fundadoras da Itaúsa, que é a família Vilela e a família Setúbal. Tá. Né? E as regras de governança implicavam em vários requisitos para você poder participar do grupo da família. Tá. Né? Então, por exemplo, você tinha que ter uma faculdade de primeira linha no Brasil, você tinha que ter um MBA, você tinha que ter experiência em outros lugares. Né? Então, assim, para as empresas, para as pessoas passarem a entrar dentro do grupo, poderem trabalhar no grupo, a gente fala que tem que fill the blanks, ela tem que fazer um checklist ali de vários requisitos para poder passar a frequentar ou poder passar a trabalhar nas empresas do grupo. É uma ideia muito interessante que eu faço uma porta estreita para poucas pessoas ou nem todo mundo entrar, mas que realmente quem entre seja uma pessoa com capacidade de poder fazer um bom trabalho dentro das empresas. E no caso, a gente estava terminando o processo de governança em 2013 e 2014, foi quando eu fui apto para poder começar. E aí, fez essa pergunta, o que motivou sair do mercado financeiro para a área industrial? Eu participei em 2013 como ouvinte do conselho da Duratex.
Então, em 2013, dentro do programa de governança, tinha essa vaga de ouvinte do conselho. Eu participava do conselho como ouvinte. Entendi. Né? Foi uma experiência muito rica, foi na troca de CEOs da companhia, né? Foi quando o Antônio Joaquim assumiu. Então, participei desse processo, ouvi como ouvinte esse processo, me interessei bastante. E depois do final do processo, depois de conhecer um pouco mais de Duratex, né? No caso, divisão madeira e Deca na época, ainda não tinha a divisão de revestimento cerâmico, eu fiquei bem interessado e apliquei, vamos dizer assim, para poder entrar no grupo. Né? Mas eu confesso que antes de 2013 eu não pensava em fazer essa migração. Hoje estou muito feliz, acho que a indústria ela é cativante. Né? Você nunca, no Itaú exatamente, você nunca contribuiu? Não. Assim como executivo, trabalhando no dia a dia? Não. Sua experiência toda no grupo está na Duratex? No grupo está na Duratex e o mercado financeiro está em outros bancos, né, que foram, um banco grande, que era o HSBC, que foi vendido para o Bradesco depois. O CCF, que era um banco francês médio, e o Modal, que era um banco pequeno. Então eu tive essa oportunidade de passar por 3 diferentes bancos antes de migrar para a Duratex. Dos 19 netos, quantos estão trabalhando nas empresas da família? Hoje são 3. Eu trabalho na Duratex. Você não tem moleza lá, né? E eu tenho mais 2. O meu irmão Fernando e o Paulo trabalhando no Banco Itaú. No Banco Itaú. Exatamente. Tá joia, que bacana. Ô, Guilherme, e da tua família, né? Quando você chegou aqui, eu te perguntei, chegou fácil, pegou trânsito, né? Esse negócio de pandemia, fase vermelha, coisa, né? A gente vai entrar para falar mais um pouquinho desse aí, né? Como é que foi esse ano de 2020, assim, pessoalmente para você? Como é que você, Guilherme, administrou aí, né, com esposa, filhos, essa situação toda? Vamos lá, acho que foi um aprendizado muito grande, né? Acho que eu tento, dentro desse olhar otimista, e eu sou um cara otimista por natureza, eu sempre tento olhar o copo meio cheio, né? Sempre olhar o lado meio cheio do copo. O ano 2020 foi um ano de muito aprendizado, né? Acho que a gente aprender de novo, né? Ao convívio familiar mais intenso, né? Que foi muito bacana. Eu tive um convívio com meu filho, que na época tinha 1 ano, que eu tinha pouca oportunidade de estar com ele durante a semana, dado que eu saía para trabalhar às 7h30, 8 horas e voltava às 8 horas da noite, então eu via ele pouco durante a semana. Durante a fase mais crítica da pandemia, que a gente estava em home office, eu tive a oportunidade de interagir mais com ele, dar almoço para ele, então foi muito bacana. Legal. Pessoalmente, essa interação com meu filho. Minha esposa ficou grávida também durante a pandemia passada, eu tive meu segundo filho também, então o ano de 2020 foi muito intenso, pessoalmente e profissionalmente também, né? A gente entender, e eu sou um cara de pessoas, né? Gosto muito de estar com pessoas, de conversar, de estar próximo, de fazer aquela conversa que, às vezes, aquela conversa informal tira alguns insights para você, né? Tira algumas ideias, e eu era um cara muito de conversa, né? Então, para mim foi muito difícil, né? Ficar em casa, ficar recluso, né? Então, também foi um aprendizado de como proceder num ambiente adverso. Sim, né? É verdade. E tentar tirar o máximo proveito disso. Então, por outro lado, você tinha uma produtividade muito grande, porque você tinha menos pontos de dispersão ao longo do dia. Sim. Então, também eu foquei muito em estudos, análise. Então, foi um ano bem Os teus filhos, como chamam os teus filhos, Guilherme? O Antônio, tem 2 anos, e o Vicente tem 3 meses. Antônio e Vicente, 3 meses e 2 anos, 2 né? anos. Porque o pessoal me conta assim, quem tem filho em casa, né? De 10 anos, 12 anos, foi mais difícil. Foi mais difícil, não. Eles assim, pequenininho, fica mais fácil. Exatamente, é mais fácil. Apesar que o Antônio com 2 agora não tá parando mais. Quando tava 1 ano no começo da pandemia, era mais fácil de controlar ele. Já tá mais difícil. Mas com certeza não dá para comparar com o de 10 anos, que daí... o pessoal disse que enlouqueceu em casa, assim, o pessoal, né? Tem que ficar estudando por videoconferência, exatamente, um novo hábito para todo mundo, não foi simples não, né? Que bacana. Agora, eu lembro que a gente teve uma conversa bastante assim profunda, né, no ano passado. Eu fazia perguntas, né? Então, quando é que vai ser o PIB? Como é que vai ser o dólar? Querendo adivinhar as coisas todas, né? Como é que foi 2020? A gente acertou as previsões que estava lá, mudou demais. Como é que aconteceu? Eu estava tentando resgatar um pouco da nossa conversa, né? E eu diria que a gente acertou mais do que errou. Era muito difícil, né, fazer previsões num cenário tão adverso assim. Complicado. Mas eu acho que a gente quando você lembrar bem, a gente falava, olha, as previsões estavam PIB menos 10, menos 7. A gente falou, não, pode ser menos 5 aí, e acabou fechando em menos 4, que obviamente teve um desgaste muito grande. Mas quando você olha para 2020 como um todo, e o que a gente estava conversando aqui, Carneiro, existiu uma dispersão muito grande de setores, né? Então, quando o PIB cai 4%, né, todo mundo a maioria das pessoas que está ouvindo aqui fala, nossa, mas para mim foi um ano maravilhoso, eu cresci, eu não tive, faltou produto, demanda crescente, porque a gente teve uma disparidade muito grande, né? O setor de serviços sofreu muito, né? O setor de serviços ficou praticamente 3 meses fechados e quando reabriu com muitas restrições. Então, fez com que bares, restaurantes,
muitas restrições. Depois teve setores que não teve nada. Cinema, shows, teatro, jogos de futebol com torcida, né, viagens. Então, quando você olha o PIB como um todo, é muito interessante, que você vai ver que setores foram muito bem, como construção civil como um todo, setor moveleiro, material de construção, móveis como um todo, e setores foram muito mal, né? Porque você pega setor aéreo, setor de... Hoteleiro, né? Setor de entretenimento. Então, não é que caiu menos 4 PIB, mas esses setores caiu menos 50, menos 80, e outros subiram. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz análise de PIB, porque é uma análise muito fria. Sim. Você tem que desmembrar esse PIB. Sim. Né? E quando você desmembra esse PIB, você vê que, pela primeira vez, teve setores muito díspares. Quando você olha o PIB de 2015, por exemplo, ou 2016, caiu por volta de 4,5%, 4% mais ou menos, em 3,5%, 4%, ele foi muito mais homogêneo. Todo mundo caiu, uns mais, outros menos, mas todos caíram. Não teve nenhum setor que foi bem em 2015, 2016. Sim. E agora um pouco diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tomar decisões precipitadas olhando para o passado e olhando uma foto e tentando desmembrar um pouco do que vai ser 2021. Né? Acho que assim, tem muitas incertezas no ar, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer análise muito fria e com isso perder um pouco de sensibilidade. Mas você sabe realmente o que você está falando, assim, né? Porque eu fico olhando assim, né, os parceiros da rede, a gente conversa diariamente, com os fornecedores a gente conversa diariamente, né? Eu lembro que no ano passado a gente falava muito de uma questão assim, vamos viver hoje. E amanhã? Amanhã a gente tem mais ou menos uma previsão, né? Vamos resolver hoje, amanhã. E vai esse dia a dia. Foi bom. Não foi, na verdade, foi conter uma ansiedade de querer adivinhar o futuro. Calma, meu, vive hoje e assim por diante, né? Desculpa te interromper, mas eu queria contar já que você falou um pouco da família do meu avô, vou contar uma história interessante para entender quão difícil foi para mim isso, né? Eu vou contar o exemplo extremo do meu avô, né? Meu avô era aquela pessoa que no dia 2 de janeiro chegava um fax nas casas dos seus respectivos filhos, 2 de janeiro, falando quando que ia ter o jantar na casa dele durante o ano inteiro. Então no dia 2 de janeiro, ele já marcava, é verdade, ele marcava os jantares do ano inteiro, nos restaurantes ou na casa dele, ou seja, ele era um cara extremamente programado. Então você imagina que eu cresci nessa programação anual de eventos, de coisas. E aí eu me deparei na pandemia olhando assim, olha, cada semana é uma semana. Como que eu vou lidar nessa semana? Na minha casa, né, com os colaboradores que trabalham na minha casa, porque tem uma questão de saúde, tinha uma questão de companhia, né? A gente na Duratex, no comitê de crise que a gente instalou, Carneiro, a gente tinha que ser muito humilde de falar, o que eu tomei a decisão hoje, se eu precisar amanhã falar, tomei a decisão errada, eu vou voltar atrás, eu tenho que ser humilde de falar, tá certo, vamos voltar atrás. Então, pegando esse gancho aqui, né, eu que sou uma pessoa extremamente programada, gosto de tudo sistematicamente planejado, foi um grande aprendizado a lidar com assim, olha, cada semana é uma semana, a gente não sabe como vai ser a outra semana, né? Então foi um aprendizado muito importante. Quer dizer, se tiver que mudar o jantar da terça para quinta, não sofra, muda, né? Antes eu sofria, confesso. Não, mas eu consigo assim, sentir o que você está falando e acho que esse foi um grande aprendizado para todo mundo, né? E que a gente utilize esse ano, porque esse ano vai exigir também flexibilidade e essa capacidade de mudar de uma hora para outra e humildade. Não, essa decisão não é a melhor, estou mudando aqui, acho que é fundamental. Eu vou pegar esse gancho e falar uma coisa assim, se eu puder dar, né, o conselho parece meio arrogante, mas não é isso. Eu acho que o aprendizado sejam flexíveis, não tenham medo de mudar, né? A gente tem que se adaptar. E eu vou falar mais, assim, a sensação que eu tenho quando eu olho os balanços das empresas, olho os clientes da Duratex, como fornecedores como um todo, os que tiveram mais capacidade de adaptação ao novo cenário foram os que foram melhores. Foram os que foram melhores, né? Aquele cara falando, não vou fazer nenhuma venda pela internet. Ele sentiu que precisou, ele foi para a internet, né? Aquele que aumentou o portfólio de produtos por uma razão específica de pandemia, foi uma pessoa que foi bem, né? Então, assim, acho que a mensagem é que a sua capacidade de adaptação, ela é fundamental nesse cenário tão incerto, né? A gente tem que entender que as decisões tomadas pelas autoridades, sendo certas ou erradas, elas não têm um histórico para você se basear, né? Eu, como economista, eu gosto muito de economia, não sou economista de formação, mas, enfim, estudei muito sobre esse tema, eu posso falar que a gente sempre tenta tomar as decisões baseado em estudos passados. Não, como que foi a crise de 28, como foi pós-guerra, como foi isso, como foi aquilo, como foi a gripe espanhola, para a gente tentar se balizar para tomar as decisões, só que essa vez foi uma coisa totalmente diferente. Sim. Então foi mais difícil tomar as decisões
olhando para o passado do que o normal. Né? Quando a gente tentou no primeiro fazer uma correlação com a crise de 2008 nos Estados Unidos, tentou fazer uma correlação, depois tentar fazer um pouco de correlação que talvez seja um pouco mais acertada com a gripe espanhola de 1918, como foi o pós-gripe espanhola, mas é muito difícil, porque o cenário é muito diferente. Né? As tecnologias são muito diferentes. Né? Eu acho que, no geral, o que foi surpreendentemente positivo foi a capacidade das pessoas de se adaptarem e a capacidade das empresas de se adaptarem ao novo cenário. Então, quando você desenhava um PIB, quando a gente conversou de -10 e ele é -4, ele significa que a capacidade das pessoas de se adaptarem, né, e a recuperação econômica foi melhor do que estava previsto. Não é porque quem previu -10 era um cara negativista, um cara pessimista, é porque ele olhava para os dados que ele tinha ali. E a gente mostrou como empresa, e é impressionante, olhando os balanços das empresas, eu vou falar uma coisa que parece meio estranha, mas como fez bem para o Brasil, para as empresas brasileiras, a crise de 2015 e 2016. A crise de 15 e 16 deixaram as empresas muito mais preparadas para enfrentar essa crise. Então, essa é a minha opinião, se a gente não passasse pela crise de 15 e 16, a gente sofreria muito mais hoje, porque a gente não estava preparado. As empresas estavam com excesso de gordura para queimar, né? O que a gente chama de mato alto, né? Hoje as empresas, depois de 15 e 16, elas estavam muito mais eficientes, muito mais produtivas, né? Isso fez com que, quando veio essa crise, elas sabiam lidar muito melhor do que era antes. Então, eu acho que para as empresas brasileiras, e você consegue ver isso nos balanços sendo divulgados, e não é à toa que a Bolsa, apesar da economia andar de lado, está, enfim, com vários problemas políticos, econômicos aqui, você tem boas oportunidades na Bolsa de Valores. Por quê? Porque as empresas lidaram muito bem com a crise. Né? Tiveram empresas que fizeram muito sucesso. E o setor aqui moveleiro é um deles. Né? As empresas de varejo, né, que vendem painéis de madeira, como Rede Sim, por exemplo, que, né, performaram muito melhor que a média das outras empresas, porque tem capacidade de gestão. Né? Isso faz uma grande diferença, uma capacidade de gestão ativa. Né? As pessoas que não ficaram acomodadas foram lá falar com seus fornecedores, falar com seus clientes, né? Acho que assim, a crise ela foi um divisor de água para separar de fato as empresas que são as protagonistas das que são as followers, aquelas que vão só seguir os outros. Ou seja, de novo, né, na crise aparecendo assim oportunidade, né? Você sabe que você está falando essa questão de você... Eu acho engraçado, tô lembrando. Pô, já sabia a data que ia jantar lá, né, cara? Já dizia a roupa também que vestia. Quase isso, né? Não, e como... Tudo bem, né? Tem o teu planejamento, mas a tua capacidade de rever e tudo mais, né? Agora, uma outra coisa que me bateu forte relativo ao ano passado, né? Que eu vou te colocar aqui, vamos ver se você enxerga da mesma forma, que assim, como foi bom ouvir outras pessoas. Porque, tudo bem, hoje eu escuto muito esse negócio de política, futebol, coisa polarizada, que as pessoas não querem mais se ouvir e tal. Existe um movimento hoje, assim, que é notório, né? Intolerância e tal. Mas, para mim, conversando com outros empresários amigos, né? Caramba, tinha um momento de tanta dúvida. Eu falei, o que você acha? O que você acha? E ao conversar com um monte de gente, eu me sinto um pouco mais tranquilo, consolado, né? E como foi bom ouvir outras visões e várias visões para poder definir meu caminho. Concorda, Guilherme? Isso foi importante? Não posso concordar mais. A gente, de novo, sem entrar aqui em política, futebol e etc., mas falar em diálogo, né? O quão importante a gente ouvir o outro, né? Quantas vezes a gente vai para uma conversa, a gente não consegue nem ouvir o outro, porque a gente quer impor a nossa opinião, quer falar, e a crise, como a gente não sabia e era incerto, a gente ligava para um concorrente muitas vezes e falava, o que você está fazendo aí? Liga para o seu cliente e fala, o que você está precisando aqui de auxílio? Liga para o seu fornecedor e faz a mesma coisa. Então, assim, Carneiro, eu concordo 200%. E aí, de novo, né, eu pego um aprendizado aqui do meu avô. Ele era uma pessoa que ele me ensinou, né, e eu demorei muito para aprender, confesso, fui mais turrão, a escutar o outro. Meu avô é aquela pessoa que conversava com todo mundo, né? Ele almoçava com o Sterling do MST, de vez em quando no banco, as pessoas ficavam horrorizadas. E ele falava, se eu não entender o que ele pensa, como que eu vou compreender? E ele falou, não é que, de novo, ele falava, eu concordo com 1% do que ele fala, mas o fato de eu não concordar não significa que eu não possa conversar com ele, ouvir o que ele pensa. Né? E aí você colocando um pouquinho no mundo de hoje, né, como a importância do diálogo, como é importante ouvir o outro. Né? A capacidade de ouvir é tão importante quanto a capacidade de falar.
Pois né? Então, eu pegando o seu gancho aqui, eu concordo plenamente. A gente exercitou isso muito na Duratex, humildemente conversando com as empresas do setor, né, com os concorrentes, para saber o que eles estão fazendo. Não é para pegar informação privilegiada, não, é só para entender o que eles estão fazendo, né, para atuar junto. Né? Quando a gente chegou aqui no momento crítico da pandemia, faltar painel não é bom para Duratex, ou bom para Arauco, ou bom para Guararapes, ou bom para Eucatex, é ruim para todo mundo. Né? Porque isso é uma coisa que eu sinto falta um pouco aqui no Brasil. Assim, a gente como, né, associação de setor, a gente tem que trabalhar mais unido. Né? Competição, sim, claro, a gente tem que estar sempre competindo, faz parte, uma competição saudável. Né? Mas se o setor como um todo criar uma demanda, é melhor para todo mundo. Né? Eu não preciso, né, entre aspas, matar Arauco para ser vitorioso. Né? Se o setor crescer, todo mundo ganha. Se aumenta o bolo, todo mundo tem mais pedaços para repartir. Exatamente. Né? Então, eu espero que a pandemia leve isso de uma forma mais consistente daqui para frente. Que bacana. Quantos anos você conviveu com o teu avô? Você fala do teu avô assim, teu olho brilha, é impressionante. É impressionante. É uma energia muito legal. Mas assim, quantos anos, você assim com uma consciência, com 5 anos, tudo bem, é uma outra relação. Né? Eu vi até, meu avô morreu quando eu tinha 31 anos, né? Eu diria que a minha relação com meu avô estreitou muito depois que ele brincava, né? Para ele, você passa a existir quando você estava na faculdade, né? Essa brincadeira com os netos. Então, eu diria que foram 12 anos, 13 anos. Ele falava que você só passava a existir quando ele entrava na faculdade. Mas quando entrava na faculdade, depois era interessante porque eu almoçava uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 2 meses, com ele no banco, para ele ir, eu vi, escutar. Então, ele criou uma agenda com os netos, depois, né? Ele tinha esse jeito mais durão no começo, né? Mais assim. Mas ele foi uma fonte de inspiração. E quando você fala que meu olho brilha, é fato. Eu acho que ele foi um cara inspirador. Eu acho que, não só como executivo, né? A gente fala, executivo. Não, ele como personalidade. Como homem, como personalidade. Ele foi um cara que foi prefeito de São Paulo, foi ministro das Relações Exteriores. Então, ele fez muito mais do que só Duratex e Itautec e banco, né? Ele foi um cara que sempre pensou muito no Brasil. Então, ele é um cara super referência para tudo. Privilégio, né? Para mim, assim, se falar uma referência, sem dúvida é ele. Que legal, que privilégio, bacana mesmo. Você conta essas histórias assim, show de bola. A gente falou aqui, né, de capacidade de se adaptar, né? Quer dizer, se a gente já não tinha aprendido isso com o ano passado, putz, né? Quem não se adaptou, dançou, né? E a gente tem que preservar isso. Outra questão que a gente falou também é a questão de troca de informações, né? Eu vou te falar uma coisa meio óbvia, mas eu tenho falado demais com os parceiros da Redsim, né? Que a gente falando sobre negócio, de você ter a tua empresa pronta o tempo todo, né? Ter a tua empresa capitalizada, ter a tua empresa organizada, ter a tua empresa absolutamente na mão, né? Se vem uma crise, você está com ela na mão. Se vem um estouro de demanda, que foi o que após uma primeira crise inicial aconteceu, né? Você também está preparado. E ficou evidente, né? As lojas, não só da Redsim, mas de todo o mercado, e não só as lojas, o mercado como um todo. Quem estava preparado, mas surfou a onda maravilhosamente bem, né? Quem não estava tão preparado também surfou, mas perdeu, ficou com aquela sensação de podia mais, né? E como é que essa questão é um aprendizado para a empresa, né? De você estar sempre pronto? Como é que você vê isso, Guilherme? Olha, Carneiro, de novo, também concordo plenamente. Acho que é super relevante você tem que estar preparado, né? Porque as oportunidades passam e às vezes se você não está preparado, você perde. Então, assim, imagina, né, um varejista de painel de madeira ou enfim, como da Redsim, que passou anos difíceis de crise, aí em 2020 ele não está preparado, ele perdeu o ano de venda. Né? Ou quando você não está capitalizado, vem uma oportunidade de você comprar alguém, né? De você fazer uma aquisição, de fazer uma fusão, e você não faz porque você não está capitalizado no momento. Então é muito ruim essa sensação. Né? Então acho que o aprendizado, você tem que estar o tempo inteiro preparado. Né? E o que é importante é você ter, né, um planejamento estratégico, né? E converse com esse seu modo, porque você vai estar num momento de maior investimento, você vai estar num momento mais endividado, tudo bem, não tem problema. Eu sempre falo para o negócio, qual que é o índice certo de alavancagem da empresa? Eu falo, qual que é o ciclo dela? Né? A Duratex passou por um ciclo de investimento muito forte entre 2007 e 2013, no qual a gente dobrou a capacidade de painéis de madeira e Deca. Então, painéis de madeira a gente tinha 2 milhões de metros cúbicos de capacidade, fomos para 4 milhões de metros cúbicos de capacidade, contando com a fusão com a Satipel no meio do caminho. Sim. E a Deca tinha 18 milhões de capacidade de peças ano, a gente foi para 37
entre 2007 e 2013. Tinha quanto? 18 milhões. 18 milhões e foi para 37. A gente mais que dobrou na Deca e dobrou na Madeira, né? Então, naquele momento, a gente vê um ciclo de investimento. Então, a gente estava mais endividado. A gente tomou recursos financeiros com bancos para poder fazer esses investimentos. Sim. Né? Então, a gente sabia que naquele momento era o momento de um ciclo de investimento. Então, a gente chegou a ter uma relação dívida, geração de caixa, dívida líquida e EBITDA mais alta. Mas era totalmente normal nesse período. Né? Agora a gente está com um momento de desalavancagem, né? Porque a gente vem, nos últimos anos, gerando muito caixa, porque os investimentos maturaram, né? O ano passado foi um ano muito bom, a gente divulgou o balanço recentemente aqui. Sim. Né? Foi o melhor resultado, né? Foi o melhor resultado da história da companhia, né? E a gente conseguiu desalavancar. Então a empresa está pronta para crescer, né? Está pronta para fazer uma nova linha de revestimento, está pronta para crescer se precisar em alguns outros negócios, comprar uma outra empresa, né? Ela está pronta para isso. Então o momento é um momento de crescimento, né? Eu vejo a Duratex hoje muito animados, os acionistas através da Itaúsa, muito animados com possibilidades de ampliar o portfólio, né? De ampliar o portfólio de modo com que ele sirva melhor ao nosso cliente, né? A gente tem feito um movimento muito interessante de colocar o cliente como centro do nosso negócio. Sim. E vamos ser sinceros, não era assim antes, e não era porque tinha alguma coisa errada. Tá. É porque o modus operandi era diferente. A gente era uma empresa industrial, uma empresa de engenheiros, né? A gente passa a ser uma empresa de design, uma empresa de arquitetos, uma empresa focada no cliente, olhando para suas demandas, falando, puta, eu quero ter um portfólio de produtos revestidos para o meu varejista, né? Para uma rede SIM, com um portfólio diferenciado de produto. Que eu possa agregar valor para o meu cliente. Né? Que eu possa ter aspiração, né? Que a gente está conversando aqui, de como ter aspiração por um móvel, né? O móvel deixou de ser aspiracional durante um tempo. E vamos ser sinceros, as pessoas tinham mais prazer em comprar um celular novo do que um móvel. Sim. A gente tem a gente tem aqui um desafio, que é como a gente vai fazer as pessoas quererem menos trocar o iPhone ou o Samsung e comprar mais móvel. Né? Esse é um grande desafio que a gente vai ver daqui para frente. Né? Agora, e falando de desafio, né? Depois eu queria abordar, a gente estava falando um pouco antes de começar a gravação aqui, sobre achei bem interessante, né? Fazer um móvel deveria ser tão fácil quanto trocar uma lâmpada. Né? Por que não se vende tanto chuveiro? Porque é difícil trocar, né? A lâmpada é fácil. Eu queria falar mais sobre isso, mas já vou falar já. Mas falando do cenário econômico, isso aí, Guilherme, assim, sei lá, pega a bola de cristal aí, vê o que você quer fazer, joga búzios, né? E todos muito preocupados, porque essa questão de viver o dia a dia, então a gente vive o dia a dia, entramos em fase vermelha, e agora, o que vai acontecer? Mas a escola funciona, e o dólar, e a demanda externa, o container da China, o preço está lá alto, então a gente fica muito afetado também, né? Toda hora, e aí qualquer barulho você sente medo, né? Numa visão de 2021, eu vou te perguntar se você falar do Brasil e depois especificamente do nosso setor, né? Claro. Material para construção, né? Setor da Center Sim e movelaria da Rede Sim, né? Como é que você está enxergando, o que você vê para 2021 de uma maneira geral, assim, para a gente poder ter um norte um pouco melhor? Vamos lá, vamos tentar fazer aqui por etapas, né? Primeiro, acho que a gente teve um grande aprendizado em 2020. Então, quando vem uma fase vermelha agora, a gente, obviamente, tem um impacto ruim econômico, principalmente no setor de serviços, que não são lojas essenciais, então param de funcionar, mas a gente já sabe um pouco como lidar. Né? A gente já aprendeu já. A gente já sabe que não é o fim do mundo. Não é mais uma novidade total. E já sabe que não é o fim do mundo. Então vamos respirar, vamos ter calma, vamos fazer um plano de ação. Né? A gente sabe que o mundo não vai acabar, a gente sabe que é um tempo, né? E se a gente conseguir seguir os protocolos, né? E conseguir fazer essas restrições, né, de locomoção de uma forma mais efetiva, quanto antes fizer, mais rápido volta. Sim. Né? O mundo já entendeu também que as questões de demanda. Então a gente teve um problema no ano passado que afetou e preocupa muito o setor, né, que vocês estão inseridos mais do que a gente, que é a questão de faltar matéria-prima ou faltar alguns produtos. Né? Você nem fala. Porque, no final das contas, isso aqui é um resquício de um desbalanceamento entre oferta e demanda. Né? Sim. Porque aconteceu ano passado. Né? Vamos pensar no painel de madeira. No segundo trimestre, a gente parou todas as plantas de madeira. A gente não imaginava que fosse recuperar tão rápido. Então, agora, a gente está operando com todas as plantas a pleno vapor, né? E outros concorrentes também. Então, a chance de faltar painel de madeira esse ano já é muito mais baixa. Mas né? Vai faltar? Não, eu acho que não sei, é difícil falar que vai faltar. Não, é difícil falar que vai faltar. O que eu posso falar por Duratex é que a gente vai operar o ano inteiro full. Então, assim, a gente não quer faltar, né? Obviamente, se faltar por uma coisa boa, porque a demanda vai estar muito mais alta. Mas Guilherme, vocês têm uma conta lá
Eu não quero interromper o teu raciocínio. Claro, não. A gente vai voltar lá. Vamos. Falaram que no podcast é assim mesmo, né? Videocast diz que é pro, né? Às vezes tem uma conta lá, para assim, qual capacidade instalada, o que eventualmente vai para exportação, quais são esses compromissos, a maior parte, tá claro, fica no mercado nacional, e aí tem essa capacidade instalada e tem a demanda, e aí tem o desequilíbrio. Tudo bem, no passado parou a fábrica, teve aquela situação toda, agora nesse semestre tem as manutenções de todo o parque fabril no Brasil, né? Mas assim, quando vocês olham isso, a demanda crescendo, a capacidade instalada, dá para fazer a conta? Dá para falar o seguinte, vai faltar, não vai faltar? Como que é isso? Vamos lá. O que dá para olhar, é difícil de fazer essa conta, porque a capacidade também varia muito de relação ao mix que você faz de produtos, né? As paradas de manutenção, se tiver algum outro problema ao longo do tempo. A gente teve alguns, enfim, às vezes tem alguns incidentes que você para a fábrica sem estar planejando. Mas no cenário normalizado, com as manutenções normais que acontecem e tudo mais, eu diria que a gente vai estar muito mais equilibrado, né? É difícil de falar, porque o que pode acontecer, eventualmente, é que em alguns momentos você esteja uma demanda maior que a oferta. Mas se você olhar num geral, eu acredito que vai ser um ano mais equilibrado, né? Mas não, eu diria que não vai faltar painel de madeira, mas também não vai sobrar. Então aquela sobre-oferta que existiu em 15 e 16, provavelmente não vai ter esse ano. Não vai ter esse ano. Né? Então a indústria de painéis de madeira, né, Duratex e seus concorrentes, devem operar o ano inteiro cheio, né? Provavelmente não vai faltar produto, né? Mas também não vai sobrar. Então vai ser um ano mais, vamos dizer assim, que vai ser mais justo entre oferta e demanda. Sim. Por isso que é muito importante os relacionamentos comerciais, né, os parceiros, né, fazer contratos eventualmente de mais longo prazo para você amarrar de uma forma que você garanta o suprimento dos materiais, não só de painéis, mas de outros. Né? Mas eu não acho que vai faltar, a não ser que seja por um motivo bom, que é que a demanda exploda de uma forma que você não tenha capacidade de oferta aqui. Mas não tem nada que te aponte para uma explosão assim da demanda? Não. Eu acho que esse ano vai ser um ano bom para, né, a gente estava discutindo aqui, né, bom para as reformas, né, e aí isso inclui metal, louça, revestimento, porta, imóveis também, armários, cabine, armários, camas, mesas, etc. Para toda a indústria moveleira. Mas eu não acho que vai ser ele vai crescer em relação à base mais alta, já estava, né? Mas eu não acho que ele vai crescer na magnitude que ele cresceu ano passado, porque a base já está mais alta. Então, vamos dizer que você tenha produzido 100 ano passado, você vai produzir mais esse ano, você vai vender mais do que você vendeu ano passado, só que a base vai ser mais alta. Ou seja, eu vou falar olhando para aquela câmera, que é a câmera do nosso telespectador, né? Vê se o que eu vou falar está certo. É um recado assim, ou seja, não joga produto fora. Se você tiver uma semana um pouco mais fraca, ok. Faz parte do balançar da carroça. Né? Esse ano tende a ser um ano de maior equilíbrio e não tem por que fazer isso. Está certa essa afirmação, Guilherme? Está certo, e lembrando que assim, né, o primeiro semestre ele tende a ser um semestre mais volátil por conta do que a gente estava conversando. Você faz vermelha, vai para laranja, vai para amarela. Então isso gera um pouco de instabilidade e um pouco mais de volatilidade no mercado. Né? Mas o mercado tende a continuar aquecido no primeiro semestre. No segundo semestre, acreditando numa vacinação maior, né, e uma dissipação do vírus maior, ou seja, a pandemia melhorando com uma vacinação crescente, você tende a ter um segundo semestre mais estável, né? E, portanto, mais aquecido. Exatamente, mais aquecido. Isso tudo a gente está falando em situações normais, né? Se não tiver um Covid-20, 21, um terremoto, alguma coisa que interfira de uma maneira tão mais fortemente, né? Projeção do PIB, esses números econômicos todos aí, como é que... Vamos lá. Bolsa de valores. Vamos lá, vamos falar dos principais índices aqui, né? Então, o que a gente tem visto de câmbio, né? Ao redor de 5 e pouco, né? Ou seja, volta um pouco, né? Então eu estou falando de projeção do Itaú, de uma XP e de outros bancos, né? Um está falando mais ninguém fala abaixo de 5, mas ninguém está falando 5 alto, está muito mais para 5 baixo. Tá. O que acaba sendo bom para a gente, porque no final das contas a gente como um todo somos importadores de produtos como na média, né? Então a gente tem, a Duratex tem produtos dolarizados que foram impactados fortemente esses últimos anos por conta da subida do dólar. Sim. Você pega uma resina, um papel, são produtos dolarizados, né? Então você tem, por um lado, um dólar mais fraco, que tende a ser bom para o nosso segmento de construção civil, é ruim para os exportadores, mas bom para o nosso segmento de construção civil. Né? Então isso dá para falar num câmbio por volta de 5, é bem razoável. Né? A gente está falando de um PIB positivo para 2021,
Alguns falam em 1, 2, 3% do PIB positivo, né, o que seria muito bom, pensando que a gente caiu menos 4 no passado. Porque antes era menos 4 no ano passado, e aí se falava para esse ano mais 5, mais 4, então já está um pouco diferente. Está mais para mais 3 do que para mais 5, mas de novo, eu acho que é muito incerto para falar ainda, sabe, Carneiro? E de novo, né, se eu falar, eu vou falar assim, PIB é mais 3, mas pode ser mais 10 para a construção civil e pode ser menos 5 para o entretenimento. Então até a composição do PIB é difícil de falar. Eu tô particularmente otimista para o setor de construção civil. Né? Porque você tem o quê? Você tem um backlog de entregas de imóveis nos últimos... que começou em 2018, com os relançamentos das construtoras, que vão ter entregas agora ao longo do segundo semestre de 2021 e 2022. Então são empreendimentos que já foram lançados lá atrás. Normalmente esses empreendimentos não vêm com a parte de imóveis dentro, então você tem toda a parte de marcenaria a ser feita após a entrega. Né? E como vocês conseguem ver isso, pessoal? Assim, a gente acompanha as grandes construtoras de capital aberto. Sim. E eles estão divulgando ali quanto que eles têm de entrega a serem feitas ao longo de 2021 e 2022. E eles estão construindo e vendendo bem. Exatamente. Né? Então, e você vai ter uma boa venda na capital, mas você vai ter boas vendas também litoral e interior. Então, assim, depende do ponto que você tiver, você vai ter novos hábitos, né? Que são as casas de veraneio, vamos dizer assim, que também teve um bom ano passado e deve continuar nessa atuada em 2021. Você fala assim, tá bem claro a questão, está prevendo 3 é a média, né? Tem setor que vai ser menos e mais. E o nosso setor, graças a Deus, tende a ser mais que isso. Sofremos muito mais em 2015 e 2016, né? A gente não pode pagar a conta o tempo inteiro. E isso continua, porque quando você falou então o pessoal deixou de viajar, deixou de sair, começou a melhorar a casa, como não saía nada, sobrou mais dinheiro, então tinha mais dinheiro para casa. Esse movimento continua esse ano, na tua visão, ele continua de qualquer maneira, mesmo tendo uma abertura gradual daqui a pouco em função da vacinação. Sem dúvida, eu acho que continua, né? Porque você vai ter o quê? Você tem, de novo, né, o que a gente chama do pocket share, né? Então, a gente vai passar, provavelmente, março de um mês mais difícil, né? Então, vai ter meses que vão ter menos serviços disponíveis e gastos disponíveis para acontecer. Sim. Né? Provavelmente esse ano você não vai ter... Eu vou dar um exemplo. Eu adoro assistir futebol. Eu vou gastar menos com o estádio. Provavelmente não vai ter jogo de futebol em estádio. Assim como não vai ter shows. Assim como viagens, seja para o exterior ou seja interna, vão ter mais restrições. Então, não é só o bar, o restaurante, é todo o serviço. Todo o serviço, sim. Né? Então, você vai ter o quê? Num cenário de desemprego constante, que estão apontando, está alto, mas está constante, com renda, com auxílio emergencial para a base, para dar uma sustentação e um fôlego para a base, que é super relevante para a nossa pirâmide, né? Aliado a uma renda disponível maior por conta de não gastos com serviços de entretenimento, sim, tende a levar a uma continuação dessas melhorias da casa, né? Acho que o nosso grande desafio aqui como segmento é manter acesa essa vontade das pessoas de fazer pequenas reformas e pequenas melhorias, né? E fica cada vez mais claro que a casa vai ter um papel muito importante na vida de todo mundo. Então é super importante isso também. Então, assim, você deixar essa casa sempre um brinco. Sempre um brinco, né? Fala essa tua visão né, e seguindo essa linha que você falou agora, da criação do hábito. Porque você acabou de falar isso, né? O ano passado a gente, eu não tinha... Sobrou dinheiro porque eu não viajei, estava dentro de casa vendo o que não estava legal... Fui lá e arrumei, né? Agora, como é que eu transformo isso num hábito para não daqui a pouco não mudar e eu deixar de ter essa visão? Vamos lá. Esse é o grande desafio. Que é bem interessante essa conversa que a gente teve aqui pré-podcast foi muito interessante. E eu diria assim, esse é o desafio da indústria. E aí não é o desafio da Rede Sim, da Duratex, é de todo mundo, é da Rede Sim, dos concorrentes, uma Rede Pro, da Léo Madeiras, etc., da Arauco, da Bernec, da Guararapes, de todos... Do mercado inteiro. Do mercado inteiro, que é fomentar essa vontade das pessoas, esse hábito de manter a casa cada vez melhor. Sim. Né? Eu dei um exemplo aqui que eu gosto, assim, né? A Nespresso, e eu vou usar o símbolo da Nespresso, mas hoje tem vários tipos de cápsula, mas a Nespresso, ela criou um hábito, ou seja, as pessoas passaram, né? Isso é factual, isso é um fato, é um dado, tomar mais café durante o dia, porque a Nespresso criou uma facilidade
para as pessoas tomarem café. Em vez de você ter que ferver a água, coar o café, passar, etc e tal, você levanta da sua mesa, vai na maquininha, coloca e você facilitou. Então você criou um hábito, né, de tomar mais café. E nosso desafio é criar um hábito das pessoas quererem trocar mais, né, deixar a sua casa mais em ordem, trocar mais vezes o seu imóvel, né? Hoje a gente, por nossa culpa de setor, né, de deixar a reforma tão caótica, a gente não incentiva as pessoas a reformar. A pessoa, normalmente, né, faz uma reflexão aí internamente, esquece o trabalho, vamos pensar na pessoa física. Quando você fala, vou reformar, você tem que quebrar uma barreira interna que você vai falar assim, puta, eu vou ter dor de cabeça. Exatamente. Né? Se a gente faz uma reforma, uma coisa prazerosa, você vai fazer uma reforma, em vez de uma a cada 5, 10 anos, vai fazer uma reforma todo ano. Sim. Se ela for simples, prática e prazerosa, por que você não faz isso mais vezes? Né? O que inibe uma reforma é todo o estresse que uma reforma faz. Exatamente. Né? Então, se a gente tiver... Né? E aí, onde é o papel da indústria? Entregar as coisas no prazo. Né? O marceneiro ser pontual, a assistência técnica ser efetiva, né? As pessoas construírem as coisas de uma forma mais simples, né? De modo com que tudo isso fique menos complexo e traga a reforma a ser um prazer. É engraçado. Na hora que a gente trazer a reforma para um prazer, você vai ver, a gente vai fazer uma reforma por ano. Você está falando aqui, eu fico viajando, né? E é verdade, você falou assim, de ter prazer em fazer uma coisa e ter a facilidade, né? O café, puta, antigamente, né? Eu vou passar café, dá trabalho e tal. Hoje eu vou lá na maquininha, é até gostoso ir lá, experimento gosto diferente e tal. Aí eu tava te comentando do táxi, né? Vou ter que ligar lá na esquina, lá onde tem o táxi da esquina pra mim, antigo, esperando tocar, o cara atender, vai ver. Agora você vai lá e mexe, é até lúdico. Fazer um check-in hoje, até uma cana é tão fácil, gostoso, pagar uma conta. Pode parecer que eu estou brincando, né? Mas eu quero dizer assim, você entra lá, já leu o código de barra, a facilidade ajuda demais, tornar uma coisa lúdica é até bacana de fazer, né? E você está criando assim esse prazer. Realmente reformar a casa, marceneiro, pó, virou uma complicação, né? Esse é um desafio gigantesco. Mas pensa, exatamente, mas eu sou otimista, porque a gente não consegue, né? Você vai numa loja da Rede Sim, o cara já vai montar o projeto lá, ele vai fazer um 3D, já vai colocar, vai conseguir plotar isso na casa dele. De repente ele faz no celular o projeto, vai mexendo. Pega na casa dele, tira as fotos, aí ele fala, puta, eu preciso disso aqui. Ele vai projetar lá na Rede Sim, vai lá chamar vai com o arquiteto dele, ele desenha, pega isso aqui, projeta como que fica, acabou. Ele já sai lá com o móvel feito. Sim. Né? Então, esses avanços tecnológicos que a gente está andando cada vez mais no setor, pode ajudar muito a gente a ter essa inspiração, né, para fazer as reformas e fazer prático, né? Então, assim, acho que tem vários fatores aí que vão ajudar. Eu acho que a tecnologia é um grande aliado, foi um grande aliado para os aplicativos de táxi, como a gente deu aqui, Uber, táxi, ou a facilidade da tecnologia para fazer um café expresso, que antigamente era muito complicado, né? No nosso setor andou pouco, né? Então, eu acho que tem muita coisa para andar aqui. É verdade. Né? E fazer de novo, né? A gente tem que fazer inspiração, a gente tem que fazer, isso vai ser muito importante para as pessoas trocarem mais imóveis, usarem mais, e aí do nosso lado tem que fazer o quê? Lançar produto, né? Trazer coisas novas, trazer diferenciais, né? Para você olhar e falar, puta, por que eu vou trocar um móvel aqui? Não, porque putz, isso aqui tem uma textura diferente, tem uma cor diferente, tem uma aplicabilidade diferente. Aí é um desafio nosso como indústria. Você sabe o que é engraçado? Hoje no almoço hoje, a gente comprou um celular novo para um funcionário aqui da nossa empresa, e aí a pessoa que estava almoçando comigo, né, recebeu um recadinho, chegou. Comprou de manhã, chegou depois de algumas horas, e ele estava avisando que chegou, e aí a hora que a gente voltou do almoço, realmente chegou. Aí eu estou fazendo o filme, né, disso que você está falando, eu vou rever um móvel aqui meu, de um home theater e tal, eu mesmo mexo no projeto, troco algo facinho, assim, converso com a minha esposa, e de repente tem um projeto. Aí basta apertar um botão, já foi lá, já cortou, já fitou. Quando o marceneiro vem no dia seguinte montar... Sonho de consumo, né? Aí virou um prazer, não dá trabalho. Olha a distância que nós estamos, né? Não, exato. Imagina assim, puta, eu vou sair de casa, vou viajar uma semana de férias, nessa uma semana o cara instala tudo na sua casa. E eu vou acompanhando do meu celular. Exatamente, o cara vai dando update do celular assim, do que está acontecendo. Então assim, tá longe, mas a gente vê que é possível. Né? A gente olha para o horizonte aqui, puta, é possível fazer isso. Né?
E aí é isso que você falou, puta, você vai lá brincar, bota o aplicativo que você tem lá, você botar o aplicativo, simula, como que eu quero nessa cor aqui? Você tira uma foto da sua casa, deixa eu trocar essa cor aqui, desse bege para uma cor mais acinzentado. Daí você tira uma foto, vê como que fica. Impressionante. Né? E aí você vai estimulando. Exatamente. Né? Exatamente. E isso tem um espaço enorme aqui para a gente. Outro dia me apresentaram um aplicativo para fazer inventário. Quer dizer, você tira a foto do teu estoque assim, ele já conta as chapas. Ele vai lá, faz a leitura das chapas, já faz toda a divisão. Para mim é uma novidade, enfim, mas é uma facilitadora enorme. Para comprar roupa, diz que com o próprio celular você escaneia o seu corpo e ele já tira as tuas medidas para você comprar roupa por e-commerce. Que já vem na tua medida. Que era um tabu, né? Que era um tabu, roupa né? Pela internet, a gente era um tabu. Ninguém queria comprar porque a gente tinha um hábito de querer ir na loja, vestir. Hoje ainda existe isso, mas cada vez menos. E acho que é um ponto importante, né, Carneiro? Eu ainda gosto de ir na loja. Acho que meus filhos talvez não vão na loja mais. Eles vão querer uma coisa mais pronta. Sim, então, assim, a gente vai ter que facilitar para o nosso cliente. Caminhar para essa mudança aí. Né? A gente tem um propósito na Duratex, que é um novo propósito da Duratex como um todo, que é soluções para melhor viver. Então, eu quero ser uma empresa de solução. Eu quero dar uma solução para o meu cliente. Né? Seja ele uma solução completa. Sim, né? Sim. Então, assim, a gente tem que andar muito ainda nessa avenida. É verdade, né? tem uma distância gigantesca. Mas acho que é possível. Falando mais assim, do assunto mais econômico, né? Voltando aqui, né? Então você falou o PIB deve crescer aí 3%, o nosso setor exatamente... Até mais que isso. Acima da média e tal. Equilíbrio de oferta e demanda maior do que a gente... Bom, qualquer coisa é maior do que a gente viveu ano passado, francamente, né? Mas já numa coisa não tão dramática. Não deve sobrar produto, enfim, tem situações, mas um equilíbrio maior. Nós estamos em março, auxílio emergencial. Como é que você está vendo isso, né? Tem lá a PEC sendo voltada, como é que você tem essa visão? O auxílio emergencial tende a começar já em março agora. Tende a começar em março agora. Tem alguns mecanismos, eu não sou especialista no legislativo, mas pelo que eu li, você já consegue implementar logo em março. Então o governo já quer desembolsar. Existe uma discussão que é interessante, que seria muito bom para nós, como um todo, né? Que é, dado que janeiro e fevereiro estava no orçamento, você fazer o retroativo. Então o cara em março, ele não só recebe de março, como recebe de fevereiro e janeiro. Então ele já conseguiria sair de largada com 3 meses, né? O que daria uma robustez até para esse começo de comércio, injeção na veia. Injeção na veia, seria ótimo. Eu vi uma discussão, não sei se eles iam fazer isso ou não, porque existia uma previsão no orçamento, como demorou para votar, então já estava aquela coisa, já estava no orçamento, eles estavam vendo se eles conseguiriam efetivar um resgate retroativo de 2 meses, já faz 3 meses de uma vez só. O auxílio emergencial é super importante para a pirâmide, né? Às vezes fala assim, mas você acha que o cara vai fazer com 250... Às vezes o pessoal fala assim, R$250, o cara não vai trocar um móvel por R$250, mas não é. É uma questão, sobrevivência da pessoa. Né? Você tem que ter uma base da pirâmide muito fortalecida. Né? E a gente vive muito, assim, nós somos indústrias e comércios formalizados. Né? Existe muito informal que vai sofrer muito durante alguns períodos. Então é importante você ter esse auxílio emergencial. Isso dá um boost na economia, sim. Né? Então é esse cara que compra... Isso que a gente às vezes esquece no derivado, né? Não é o R$250 que o cara vai comprar um móvel, né? Ele vai consumir outras coisas que aí esse cara que vendeu para esse cara vai conseguir consumir um móvel. Exatamente. Então tem uma derivada aí que as pessoas não enxergam muitas vezes, né? Porque às vezes eu ouço, não, mas imagina, R$250 o cara não vai comprar um móvel. É claro que não vai, ele não vai comprar uma bacia da DEC que custa R$700 com o auxílio emergencial. Não vai mesmo. Não é isso. Mas não é isso, mas ele vai fomentar uma padaria, ele vai fomentar uma loja, ele vai fomentar outros negócios e aí esse negócio fomentado vai fomentar outros negócios e tudo. Então você acha que em março... Sim, tudo leva a crer. Eu conversei ontem com um analista político de um banco que fica em Brasília especificamente, ele acha que vai ser votado nos próximos dias e o auxílio já é desembolsado em março. E ele vai por quanto tempo? Ele depende do que acontecer com a pandemia. Exatamente. Ele deveria ser, no primeiro momento, de 3 a 5 meses, mas ele poderia ser estendido eventualmente. Tá. Né? Então, isso é uma notícia boa que está na... Sem dúvida, é uma notícia boa, uma notícia que precisa, né? Assim, de novo, não vou entrar aqui no mérito político, eu estou pensando no mérito como país, né? Como sociedade, isso que é super importante para você, de fato, conseguir sobreviver esse momento que vai ser muito crítico novamente. Entendi. O Bolsa de Valores...
Vamos lá. Pergunta difícil. Só né? perguntinha fácil, viu, galera? Eu vou fazer uma. Vou parecer que eu vou estar saindo pela tangente, mas é o que eu acredito de fato. Não olhem a bolsa como um todo. A gente tem que olhar segmentos e setores. A bolsa pode andar de lado, pode até não subir, mas vão ter empresas boas que vão subir. Então, assim, o desafio da bolsa é achar os bons setores, projetos. O que eu estou falando, de novo, a bolsa é uma composição lá, vou dar um exemplo, Petrobras. A Petrobras ela é super relevante no índice. Quando a Petrobras cai o que ela caiu por conta da troca do presidente, ela afetou a bolsa como um todo. Mas se você não tem Petrobras, teve zero de impacto. Mas quando você olha o índice da bolsa, você está lá impactado. Sim, sim. Então, a questão de bolsa é olhem e procurem bons setores. Né? O que eu gosto, né? Essa é a minha opinião pessoal. Você que esquece do Duratex, Guilherme. Eu gosto de empresas bem posicionadas no setor, líderes do seu setor e que tenham fortalezas. Né? Tem um conceito que assim, a fortaleza é o que essa empresa tem que o outro não consegue. Sim. Quais são os meus diferenciais? Né? Pode ser marca, pode ser logística, pode ser produção. Sei lá, vamos pensar numa empresa lá fora, a Apple. A Apple tem uma super fortaleza, é a marca. Você quer comprar o iPhone. Lançou lá o iPhone XPTO, você vai querer comprar. É marca. Então a fortaleza da Apple não é produção, não é logística, é marca. Né? Então você tem outras empresas que têm fortaleza de... os bancos no passado tinham fortaleza de capital, ou seja, você precisava tanto capital para ser um winner no setor bancário. Entendi. Que era uma fortaleza, você não conseguia outras pessoas entrarem. Entendi. Então, para falar de bolsa, eu falaria, escolham setores que possam ir bem na pandemia, né? Ou seja, que são menos dependentes do dia a dia, são menos serviço e menos vulneráveis a essa pandemia, volatilidade gigante. E setores que os juros baixos ajudam. Outra coisa que é muito importante para o nosso setor, a gente acabou não falando isso, Carneiro, é juros baixos. Sim. Assim, que o juros suba de 2 para 3,5 no final do ano é irrelevante perto do que é ter um juros baixo num país que tinha um juros de 5 anos atrás de juros de 15%. O juros baixo ele vai ser muito bom. Isso é um outro fator que eu esqueci de comentar para o nosso setor. Porque o juros baixo fomenta você deixar o dinheiro na economia girando. Né? Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de ser aquela expressão americana, né? Walk the talk. Né? Vamos dar um exemplo factual. Estou construindo uma casa nova. Fica pronto agora, se tudo der certo, meados de abril, estou mudando de casa. E com isso eu ia vender meu apartamento. Quando eu me peguei, eu falei, tá bom, eu vendo, vou fazer o que com o meu apartamento? Estou pensando aqui, falar, puta, eu vou fazer uma pequena reforma e vou botar para alugar. Então, então esse dinheiro que ia ficar imobilizado no banco, ele vai ficar girando na economia. E assim você vê que assim, puta, o cara vendeu uma participação da empresa, o que eu vou fazer? Vou comprar um imóvel. Porque o imóvel, pessoal, assim, é um ativo real, com potencial de valorização. Agora, era muito duro você comprar um imóvel pensando em valorizar quando os juros era 15%, 20%. Você deixava de ganhar dinheiro com dinheiro parado ali. Se o imóvel não se valorizava, você deixava de ganhar 15% ao ano, fora o condomínio que estava pagando. E agora não. Com 2% de juros, puta, a tua taxa, o teu custo de oportunidade é muito baixo. Muito baixo. É muito mais normal. E com os preços subindo, você pode quase que dizer o seguinte, se deixar parado, eu estou perdendo. É isso aí. Estou perdendo o poder de compra, né? Com certeza. O juros real hoje está negativo. Então, se deixar o dinheiro no banco, você está perdendo dinheiro. É a certeza de perder. Exatamente. Enquanto imóvel, você tem a certeza de que você... Certeza não, você tem, além de você estar no ativo real, sim. Né, ele é um ativo que a gente chama ativo real, ele tem uma grande perspectiva de valorização. Ainda mais nesse cenário, né? Isso eu acho que a gente não falou, porque exatamente com essa situação que a gente acabou de mencionar, a negociação de imóveis aumentou, aqueceu esse mercado. Muito. Talvez o pessoal de escritório não, né? Esse negócio de home office tenha afetado negativamente, mas o residencial valorizou, né? Sem dúvida, é o contrário, né? Se você passa a ficar mais tempo na sua casa, você precisa de um apartamento maior para ficar. Sim, você tem que ter um escritório, você precisa ter isso. Sim. Claro, os escritórios como um todo tiveram
o metro quadrado, vamos dizer assim, na Faria Lima, na Paulista, na Berrini, caiu de valor nos grandes escritórios. Mas no residencial a gente está vendo um movimento muito forte ainda de valorização. Agora, e como é que termina? outra pergunta para você adivinhar assim, mas como referência, né? Na foto de hoje, né? Como é que termina a nossa taxa de juros esse ano? Olha, estão projetando um crescimento, uma subida de taxa de juros saindo de 2 para 3,5. Eu não acho ao longo do ano. Subidas de meio ponto aí, a 0,25. Me preocupa, não. Eu acho que a gente vai estar uma taxa. Eu acho que a taxa de juros ela não tem que ser baixa ou alta, ela tem que estar no ponto de equilíbrio. E talvez 2% não seja o ponto de equilíbrio. Talvez essa segunda onda da pandemia pegando um pouco mais, eles retardem um pouco a subida da taxa de juros, dado que eles precisam manter a economia mais aquecida. Mas 3,5 e 2, eu acho que é marginal a diferença para você deixar a economia, para você não viver de renda. Né? O Brasil é um país rentista. Sim. Você passa 3,5 e vai ter perto da inflação, você vai ter um juro perto de zero. Sim. Né? Me preocupa mais se a gente tiver um descontrole fiscal e aí você tem que subir muito a taxa de juros lá na frente e tem um impacto muito grande. Não é um cenário que eu estou vendo hoje no curto prazo. Entendi. Tá? Isso é uma notícia muito boa também, é mais uma notícia boa que temos por aí, né? Sem dúvida. Privatizações. Carneiro, esse assunto eu estou um pouco cético em relação às privatizações. Acho que o governo enfrenta muita dificuldade, enfim, tem resistências dentro do governo e no Congresso, então não é um tema. Não é um assunto simples. Não é um assunto simples, complexo. Acho que a gente deveria pensar em coisas mais simples. Privatizam coisas que são menos impactantes, que geram menos polêmica. Existem empresas que você pode privatizar sem passar por Congresso. Basta uma medida provisória, basta alguns arcabouços. Isso eu acho mais factível. Né? Então, no curto prazo, eu não vislumbro muita privatização, mas também isso não estava no meu cenário. Então, assim, não é um cenário que, mudou o meu cenário. Eu tinha um cenário de... Eu não acho que isso vem no curto prazo, não. Entendi. Então a coisa vai ficar mais calminha. Eu acho que vai ter 2 anos difíceis políticos, né? Então, assim, de novo, não vou entrar aqui no mérito, mas vão ser difíceis, porque você vai ter mais um ano de pandemia, que é um ano de imbróglio, aí ano que vem já é ano eleitoral, né? Então, 21, né? 22 é ano eleitoral. Então, as decisões difíceis tendem a ser feitas nos primeiros anos de governo. Entendi. Então, assim, quando você olha a história política, né, você tem que fazer as decisões difíceis, como foi a reforma da Previdência. Sim. Primeiro ano. Você tem capital político, você tem essa veio de cara, né? Essa veio rapidamente. Né? Você tem um goodwill da sociedade. Né? Você foi eleito com essa pauta, nada mais justo que a gente já apoiar. Claro. Depois disso, no terceiro ano e o quarto já são anos mais difíceis, porque você já vai perdendo essa atração um pouco do capital político. Isso é normal, isso é independente do governo. Você tende a fazer as coisas mais fortes no começo, então são mais fáceis de fazer. Certo, muito bem. Guilherme, a gente já está com o tempo aqui, já demos uma bela aprofundada. Tem mais 2 pontos assim para a gente dar uma abordada, já caminhando para o nosso final do bate-papo aqui, né? No setor nosso, né, de moveleiro, preços de compra, né, no caso da revenda, né? Como é que está isso, a matéria-prima, essa pressão toda, dólar? Já deu, porque o que eu posso passar, isso eu tenho falado também demais com todos os parceiros da rede, assim, na ponta parece que já não dá mais, já subiu demais, né? Lógico, a gente viu o movimento, a questão da oferta, da demanda, mais forte que a lei da gravidade, né? Então, tudo bem. Mas, tá muito puxado, né? Os marceneiros na ponta já sentindo muito, afetando o fechamento de projeto já, né? Como é que você enxerga isso? Como é que está isso ainda para esse ano, né? Março, abril, enfim, para o resto de 2021, Guilherme? Vamos lá. Esse é um problema que todo mundo está sofrendo, né? Então, o setor moveleiro, sim, mas outros setores de material de construção também estão sofrendo bastante, que é o quê? Você tem algumas variáveis, né? Eu vou começar falando um pouquinho do setor de material de construção, depois eu volto para o moveleiro. Material de construção, três coisas subiram muito de preço. Polipropileno, embalagens, componentes plásticos. Embalagem foi uma loucura. Então, assim, a gente teve aumentos de custos na nossa divisão DECA Revestimento Cerâmico de 25% de aumento de custo. 25%. Então, assim, come toda a sua margem se não fizer nada. Na divisão madeira, a gente teve aumentos mais de resina e dólar, né? Então, assim, do preço do formol, da ureia, as coisas dolarizadas que subiram de preço.
né? Qual que é a notícia boa? A princípio, também teve uma regulação de oferta e demanda desses produtos, então a gente não está vislumbrando mais para frente grandes aumentos de custo de produção. Tá? Se você for olhar, enfim, os últimos ajustes de preço que tiveram na indústria como um todo, eles vieram para poder recompor esses aumentos de custo. Né? Acho que a notícia boa é que você olha a oferta e demanda, está mais equilibrado. Então, a não ser que tenha alguma coisa excepcional, eu não vislumbro mais muita pressão de custo do lado das empresas produtoras de painel de madeira. Sim. A gente sabe, e de novo, né, também que a gente sabe do nosso lado também que o marceneiro já está no limite. Né? Puts, a gente sabe, todo mundo sabe. Né? A gente vai consultar, a gente fala, a gente vê preço de mercado. Então, a gente tem essa consciência também. Né? A gente também está tentando ganhar inteiramente produtividade, escala e tudo mais para poder diluir melhor esse custo, né? De modo com que a gente consiga ter uma parceria cada vez mais longínqua com os nossos fornecedores. Acho que do nosso lado dá para falar que, a princípio, eu diria que o pior de custos já passou. Tá? De novo, é difícil porque são variáveis que a gente não controla. Entendi. Não, o futuro sempre é complicado. A variável que a gente controla é o preço do eucalipto, que a gente tem a produção ali e tal. Então ali é um preço controlado. Agora o preço da resina e do papel são dois preços. De energia elétrica também está razoavelmente controlado, de mão de obra está controlado. Os principais custos, para vocês, só para você, acho que é interessante vocês saberem, né? Os 5 principais custos para você produzir painel de madeira. A própria madeira, o eucalipto, é uns 18% do custo. Resina, 16% do custo. Papel, 14% do custo. Aí você tem energia elétrica com 10% e mão de obra com 10%. Entendo. Então esses 5 são os maiores componentes do custo. Você tem desses 5, 3 estão controlados, que é madeira, que é a nossa produção própria. Sim. Você tem mão de obra, que a gente está relativamente controlada, e você tem energia elétrica, que a gente tem contratos de longo prazo, a gente sabe que tem o controle. Tem 2 variáveis que a gente não controla, que é o preço do papel e o preço da resina. Entendi. Né? Esses foram que sofreram e que acarretaram os aumentos de preço que aconteceram nos últimos meses. A princípio, eles estão mais controlados. Entendi. Belo ponto. Isso aí foi bem didático, esses 5 pontos aí. Repete para mim. Principal, madeira, 18% do custo. Madeira, 18%. Resina, 16% do custo. Resina, 16%. Papel, 14%. Energia elétrica e mão de obra, 10% cada um. Energia elétrica e mão de obra, 10% cada um. Para a gente encerrar, principalmente para os parceiros lojistas da Rede Sim, né, nossa rede para movelaria, são 243 lojas, e nossos parceiros lojistas da Center Sim, né, da área de lojas de materiais para construção. Que dica você daria, assim, que recado final você poderia dar, né, quem está assistindo a gente assim, para a gestão do negócio e para 2021? Vamos lá. Essa valeu, hein? Essa valeu, olha lá. Eu diria que assim, eu vou pegar um pouquinho do que a gente falou aqui e tentar sintetizar. Então, se adapte e seja flexível ao mundo novo que estamos vivendo. Não adianta a gente ficar fechado em alguns dogmas que a gente fez no passado, não porque eu fiz isso e deu certo. E, de novo, tem coisas que a gente fez ano passado que podem não dar certo esse ano também. Então, a gente tem que ser flexível de se adaptar às mudanças, né? E 2, encante seu cliente. Ele é a principal razão da nossa existência. Encante seu cliente. Então, encante seu cliente. Seu cliente é o marceneiro, encante o marceneiro, fidelize o marceneiro. Né? Vou agora olhar aqui para falar mais de Rede Sim do que de dizer. Lembre, eu, Guilherme, acabei de construir uma casa, né? Eu sei que o cara comprou painel da Duratex porque eu pedi para ele comprar painel da Duratex. É obrigatório, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente, Duratex, a gente não tem comunicação ainda com o consumidor final. Né? O nosso ponto de contato são os clientes, são os marceneiros. A gente tem que finalizar quem? O marceneiro. Eu tenho que chegar com o marceneiro e falar, olha, vai lá e compre Duratex. O que eu diria para você tem que finalizar o marceneiro para ir na Rede Sim de novo. Sim. Porque ele é o seu cliente. O cliente final não é ele. Mas quem vai toda semana na sua loja comprar material de construção, material de painel e tudo mais, é o marceneiro. Então encante o marceneiro, fidelize ele, legal, deixa ele perto de você, né? Faça alguma coisa que se diferencie do seu concorrente. Porque acho que o grande desafio aqui é que a gente vende um produto que é quase que uma commodity. Né? Então, assim, por que ele vai comprar na Rede Sim e não vai comprar no outro? É serviço, pessoal, é atendimento, né? É entender a necessidade do seu cliente.
Então foque nisso. Esse é um desafio que a gente tem também, porque, de novo, por que você vai comprar da Arauco, da Guararapes, da Duratex? É parceria, porque o produto, sabemos, a diferença é muito pouca. Legal. O que vai diferenciar é a parceria que eu tenho, o relacionamento que eu tenho com uma rede sim, que vai fazer com que eu tenha a preferência ou não preferência com o tempo. Certo. E essa mesma máxima vale com vocês, pessoal, com os seus marceneiros, né, que são de fato o seu cliente. Esse é o cara. A gente não pode confundir, achar que o cliente final é o Guilherme que comprou. Não, o Guilherme não é o seu cliente. Ele é só o cliente final. O teu cliente de dia a dia é o seu marceneiro. E para material de construção, o seu cliente de dia a dia é o arquiteto. É ele, cara, que tem que fidelizar, porque é ele que vai voltar com outro cliente na sua loja para comprar. Legal, muito bem, tá dada a dica aí, anotou aí 2 belíssimas dicas. Guilherme, olha, eu vou te agradecer demais aí você ter vindo aqui no nosso escritório, né, do Grupo Sim Negócios. Só para dizer, a gente está com todos os protocolos aí de álcool, gel, máscara, respeitando, tá aqui, né? O álcool tá ali. Tem um vinhozinho aqui também, álcool, isso aqui depois a gente... a gente também toma, mas acho que é importante destacar isso, né? A gente tem que se cuidar muito, levar isso muito a sério, viver a vida com felicidade, mas levar a sério, se cuidar. Vamos vacinar, né? Quando chegar a tua vez de vacinar, vacina que é importante. Não perca tempo. Não perca tempo pra caramba, né? Guilherme, eu te agradecer de coração, realmente uma generosidade tua gigantesca. É sempre muito bom estar conversando contigo. Você é palmeirense, né? Não sou São Paulino. Mas você tem jeito de palmeirense, é impressionante o cara assim. Mas não tem nada contra o Palmeiras, não. Mas manda um beijinho pro Antônio e pro Vicente, é isso? É isso aí. Manda um beijinho pra eles aí. Um beijinho do Carneirinho aqui pra eles, de agradecer aí a tua presença, né? Eu espero para que todos os parceiros, os fornecedores aí que assistem a gente tenha sido assim bastante importante. Acho que teve muita informação, né? Eu agradeço aí a audiência de todos vocês. Manda um abraço pro Thiago Pandolfelli, família Pandolfelli de Campinas. Ele me desafiou para dar esse recado. Aí, Thiago, tá dado o recado. Leva essa, meu amigo, meu irmão, né? Siga o Grupo Sim Negócios, né? A Rede Sim, a Center Sim, a Made Sim, nos nossos canais YouTube, Instagram e no Facebook. Está dado todos os recados aqui. Desejo a todos, então, uma semana maravilhosa, um mês espetacular. Guilherme, que você tenha lá no teu trabalho também, na tua vida, um mês espetacular. E vamos, assim, o momento é um momento de força mental, né? É aquilo que eu falei no início, de super. Vamos manter essa força mental, né? Tem bastante coisa difícil assim acontecendo, mas tá bom, vamos acordar cedo e resolver. E vamos continuar vivendo com alegria, e isso vai passar e a gente vai, como você disse na tua fala anterior, né? A gente vai sair mais forte. Se eu não estou enganado, você falou assim, não fosse a crise de 15, 16, não estaríamos tão fortes e prontos para enfrentar o que a gente enfrentou agora, né? Então talvez assim, né? Se não fosse a crise de 20 e 21, ou 21 até metade de 21, né? A gente não vai estar tão forte para ter uma vida feliz lá na frente, né? Com certeza. E tem uma pessoa que fala assim, é um dia menos no final da crise. Então, cada dia a gente tem que pensar em um dia menos, vamos acreditar nisso, seguindo os protocolos, como o Carneiro falou, né? E, enfim, e ter confiança e trabalhar. Acho que não tem muito jeito. Com certeza. Né? Que as coisas vão melhorar com o tempo, com certeza. Agradecer também aqui o convite da Rede Sim, é sempre um prazer. Você é da casa. Sempre que quiserem aqui, eu estou super à disposição aqui. Nossa, uma honra gigante. Você é da casa mesmo. Você está vindo aqui na nossa casa, você é da casa mesmo, tá? Então, pessoal, um abraço super forte. Cuidem-se, vivam felizes, façam excelentes negócios. E daqui 15 dias a gente tem outro Sim Podcast. Quem a gente vai conversar é surpresa. Não é para falar não, né? Não pode falar? Então não vou falar, é surpresa. Mas daqui 15 dias, quarta-feira, por favor, acompanhe aqui a nossa programação. Um forte abraço, tchau.